Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo e no espaço para entender uma das religiões mais influentes da história da humanidade, o Islã. Você vai descobrir como surgiu, quem foi o profeta Maomé, o que é o Alcorão, como a religião se expandiu pelo mundo e as principais curiosidades e mitos que cercam essa tradição, seguida por mais de 1,9 bilhão de pessoas atualmente. Para compreender o Islã, precisamos voltar no tempo e olhar para a Península Arábica do século VI. Antes do surgimento dessa religião, a região era marcada por uma sociedade tribal, composta principalmente por beduínos nômades e fortemente politeísta. Cada tribo venerava suas próprias divindades e a cidade de Meca já se destacava como um centro comercial e religioso muito importante, abrigando a Caaba, um santuário reverenciado onde diversas imagens de deuses eram cultuadas. Nesse contexto, nasceu em Meca, no ano de 570, um homem que mudaria o curso da história, Maomé, ou Muhammad, como é chamado em árabe. Órfão de pai e mãe ainda muito jovem, Maomé foi criado pelo avô e depois pelo tio. Trabalhou como mercador e ficou conhecido pela sua honestidade, o que lhe valeu o apelido de Al-Amin, que significa o confiável. Aos 25 anos, casou-se com Khadija, uma mulher rica e respeitada que o apoiou profundamente ao longo de sua vida. Maomé era um homem introspectivo e costumava meditar nas montanhas ao redor de Meca. Foi durante uma dessas meditações aos 40 anos na caverna de Hira que ele teve uma experiência espiritual transformadora. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel ou Jibril apareceu para ele e transmitiu a primeira revelação divina, pedindo que recitasse em nome de Deus, o Criador. Essa revelação foi apenas a primeira de muitas. Durante mais de 20 anos, Maomé recebeu mensagens que, posteriormente, foram compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã, considerado pelos muçulmanos como a palavra literal de Deus. Com essas revelações, Maomé começou a pregar a existência de um único Deus, Alá, condenando o politeísmo e as injustiças sociais que dominavam a sociedade de Meca. Sua mensagem, no entanto, não foi bem recebida pelos líderes locais, que viam suas palavras como uma ameaça direta à ordem social e econômica da cidade. Diante da crescente perseguição, Maomé e seus seguidores realizaram, em 622, a Hégira, uma migração para a cidade de Yatrib, que depois ficou conhecida como Medina. Esse evento é tão marcante que passou a ser considerado o ponto de partida do calendário islâmico. Em Medina, Maomé não apenas encontrou abrigo, mas também estabeleceu uma comunidade religiosa e política, conhecida como Ummah, baseada nos princípios éticos e espirituais do Islã. Conflitos armados ocorreram entre os seguidores de Maomé e os habitantes de Meca, mas, após anos de luta, Maomé retornou a Meca triunfante em 630. Ele purificou a Caaba, removendo os ídolos e dedicando o santuário exclusivamente ao culto de Alá. Pouco depois, em 632, Maomé faleceu, deixando um legado que rapidamente transcenderia as fronteiras da Península Arábica. Com sua morte, surgiu uma questão crucial: quem deveria liderar a comunidade muçulmana? Essa dúvida deu origem à principal divisão dentro do Islã. De um lado estavam os sunitas, que defendiam que o líder deveria ser escolhido entre os mais capazes e respeitados membros da comunidade. Do outro estavam os xiitas, que acreditavam que apenas os descendentes diretos de Maomé, através de sua filha Fátima e de seu genro Ali, tinham o direito legítimo de liderar os muçulmanos. Essa divisão perdura até hoje e é um dos aspectos mais marcantes da diversidade dentro do Islã. O Islã, no entanto, é muito mais do que suas divisões. Ele se estrutura a partir de 5 pilares fundamentais que orientam a vida de todos os muçulmanos. O primeiro é a Shahada,
a profissão de fé que afirma que não há outro Deus senão Alá e que Maomé é seu mensageiro. O segundo é a Salat, a obrigação de realizar 5 orações diárias, sempre voltadas na direção da Kaaba, em Meca. O terceiro é a Zakat, a prática da caridade obrigatória, destinada a ajudar os necessitados e a purificar os bens materiais. O quarto pilar é o Saum, o jejum durante o mês do Ramadã, um período de reflexão espiritual, autocontrole e solidariedade. E, finalmente, o quinto pilar é o Hajj, a peregrinação a Meca, que todo muçulmano deve realizar pelo menos uma vez na vida, caso tenha condições físicas e financeiras. Além desses pilares, a vida islâmica é orientada por 2 fontes fundamentais: o Alcorão, que contém as revelações divinas, e a Sunna, que reúne os ensinamentos e exemplos de Maomé. A partir dessas fontes surgiu a Sharia, a lei islâmica, que regula aspectos religiosos, éticos e sociais. É importante notar que a interpretação e aplicação da Sharia variam muito entre diferentes países e comunidades islâmicas, indo desde normas estritamente religiosas até sistemas legais complexos. Após a morte de Maomé, os califas, que eram os sucessores políticos e espirituais, impulsionaram uma impressionante expansão territorial. Em menos de um século, o Islã já se estendia da Península Ibérica, atual Espanha, até as fronteiras do subcontinente indiano. Essa expansão não se deu apenas por meio de conquistas militares, mas também através do comércio, das migrações e do contato cultural. O Islã se enraizou em diversas regiões, adaptando-se às culturas locais e promovendo intercâmbios que enriqueceram a ciência, a filosofia, a arte e a arquitetura. Com o tempo, além da divisão entre sunitas e xiitas, surgiram também diferentes escolas jurídicas e correntes espirituais dentro do Islã. Entre os sunitas, destacam-se 4 principais escolas: Hanbali, Hanafi, Shafi'i e Maliki, que interpretam e aplicam as normas islâmicas de maneiras distintas. Entre os xiitas, a maior ramificação é a dos chamados Twelver, que acreditam na sucessão de 12 imames sagrados. E há ainda o sufismo, a vertente mística do Islã, que busca a união direta e espiritual com Deus, valorizando práticas contemplativas, música e poesia, sendo o poeta persa Rumi um de seus maiores expoentes. Hoje, o Islã é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,9 bilhão de seguidores. Ele está presente em praticamente todos os continentes, mas os países com maior número de muçulmanos são a Indonésia, o Paquistão, a Índia, que, embora seja majoritariamente hindu, possui uma das maiores populações muçulmanas: Bangladesh, Egito, Turquia, Irã e Nigéria. Cada uma dessas regiões vive e expressa o Islã de forma diversa, refletindo as culturas locais e diferentes interpretações religiosas. Muitas são as curiosidades que cercam o Islã. Por exemplo, o nome Islã significa submissão ou rendição à vontade de Deus. Os muçulmanos consideram que sua religião é a continuação da tradição abraâmica, que inclui o judaísmo e o cristianismo, e reconhecem profetas como Abraão, Moisés e Jesus, este último como um profeta muito importante, mas não como filho de Deus. O mês do Ramadã, mais do que um período de jejum, é um tempo de reflexão espiritual, solidariedade e purificação. Outro elemento fascinante é o chamado à oração, conhecido como Adhan, que ressoa 5 vezes ao dia, muitas vezes do alto dos minaretes das mesquitas, convidando os fiéis a se voltarem para Deus. No centro da prática islâmica está a Kaaba, em Meca, que representa o local mais sagrado do Islã e para onde todos os muçulmanos se orientam ao rezar. A tradicional saudação muçulmana, Assalamu alaikum, significa que a paz esteja convosco,
refletindo o valor central que a paz ocupa na tradição islâmica. Infelizmente, o Islã também é frequentemente alvo de mal-entendidos e estereótipos. Muitos confundem conceitos como jihad, que significa esforço ou luta, e que na maior parte das vezes se refere à luta interna contra os defeitos e tentações, e não a uma guerra violenta. A vasta maioria dos muçulmanos condena veementemente o terrorismo e a violência praticada por grupos extremistas que deturpam os ensinamentos do Islã. O legado islâmico na história da humanidade é vasto. Durante a chamada Era de Ouro Islâmica, entre os séculos 8 e 13, estudiosos muçulmanos deram contribuições fundamentais para as ciências, como a álgebra, a medicina, a astronomia e a filosofia. A arquitetura islâmica também é mundialmente conhecida, com exemplos como a Mesquita de Córdoba, na Espanha, e a Mesquita Azul, em Istambul, que impressionam pela beleza e complexidade de seus detalhes. Diante de tudo isso, fica claro que o Islã é muito mais do que manchetes ou preconceitos. É uma tradição religiosa rica, diversa e profundamente espiritual, que moldou e continua a moldar a história da humanidade. Conhecer o Islã é conhecer uma parte essencial da nossa história global, ampliando nosso entendimento sobre o mundo e sobre as diferentes maneiras pelas quais as pessoas buscam o sentido da vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também se interessa por aprender mais sobre as religiões e culturas que formam o nosso mundo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Paz a todos.